ácidos orgânicos aparecem nos equilíbrios químicos? Porque eles são caras que entram em reação reversível, por serem fracos. Eles estão dissolvidos em água, e aí você forma um ânion mais H+. E como eles estão dissolvidos em água no início, né, então, na constante de equilíbrio dos ácidos orgânicos, aparece a concentração do ânion vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do ácido não dissociado. Como você terá uma situação em que apenas uma parte das moléculas se quebram, e bem pequena parte, então você monta o quadro do equilíbrio quando você quer resolver exercícios, como é sempre quando você tem uma situação de equilíbrio químico. Você tem que montar o quadro do equilíbrio. A constante de equilíbrio, lembre-se que ela é assim. Ela fala, o cara não dissociado vira acetato mais H+. Na constante de equilíbrio, acetato mais H+ vai em cima e o não dissociado vai embaixo. Então, na constante de equilíbrio, o que eu tenho? Quanto mais o cara consegue se quebrar, maior vai ser o numerador. E aí vai dar um valor maior para a constante de equilíbrio. Porque numa divisão, quanto maior o numerador, maior o valor do resultado. Então, por isso que a gente chega na seguinte conclusão. Quando eu olho o K, né, o K, a constante de equilíbrio, eu sei se aquela reação ela ocorre bastante no sentido de formar os produtos ou não. A constante de equilíbrio, quanto maior o seu valor, isso significa maior formação de produtos na reação química em questão. Então, aqui, uma constante ácida alta significa que o meu ácido está mais dissociado. Normalmente, nós usamos o pH para indicar acidez. Mas quando você fala de ácidos fracos, o pH é sempre baixo da solução onde ele está. E o que vai diferenciar o tamanho dessa acidez? Aí, para fazer isso, você vai recorrer à constante ácida, ao Ka. Se o ácido tem, embora seja fraco, se o Ka dele é mais alto comparado a um outro ácido fraco, na comparação, ele é melhor em acidez. A maneira de se verificar entre três ácidos fracos qual o mais forte é uma análise minuciosa. Neste caso, nós usamos o conceito de Ka, todos fracos. Por isso que eles entram em equilíbrio químico, porque o ácido, quando é forte, ele solta o seu H+, e não volta mais. Então, se o ácido entra em equilíbrio químico, ele já é fraco. Mas entre ácidos fracos, como é que eu verifico a força deles, né? Quem é o mais forte entre eles? Essa é a pergunta. Essa regra de fazer oxigênios menos os hidrogênios para saber se um ácido é forte, você pega a molécula, você pega a representação, a fórmula molecular, e faz o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis para saber se o cara é forte. Essa regra é para os inorgânicos. Os orgânicos não. Essa regra é da química inorgânica, para ácidos inorgânicos. Você faz assim, ó, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Você olha a fórmula molecular, faz rapidinho. H2SO4, 4 menos 2 dá 2. 2 ou mais, o cara é forte. Tá? Isso é para ácidos inorgânicos. Essa regra não pode ser usada jamais na química orgânica. Você vai comparar a acidez de ácidos fracos diretamente pelo Ka de cada um. Tá bom? Onde que tem
a constante Ka para cada ácido. Há tabelas enormes, na internet você acha isso. No livro de Química Orgânica Solomons, você acha isso. Que é a parte, justamente, onde a química orgânica se encontra com a físico-química, né?